Sejam bem-vindos a mais um programa da El Shaddai TV. Feliz 2012 para você, para sua casa, seus empreendimentos. Eu profetizo que o ano 2012 será um ano maravilhoso para você. Eu estou de volta aqui fazendo as cabeças, iniciando o programa de 2012 com um cenário novo, para que você se alegre junto conosco aqui e esse programa seja melhor para abençoar você e sua família. Nós vamos começar o programa hoje com uma adoração que foi gravada no nosso culto de domingo. E você é como o nosso convidado para adorar junto com a gente aí. Veja o vídeo como ficou. Quero ver essas palmas bem altas. Se você é livre, tire o teu pé do chão. Tua presença me faz cantar a ti, ó meu Senhor. Teu Espírito me enche de amor. A tua destra é fiel, jamais me esquecerei de tudo aquilo que fizeste a mim. Verdadeiramente eu sou livre. Teu sangue verdadeiramente eu sou livre, teu sangue me comprou. Aleluia. Quero que você declare bem alto. Tua presença me faz cantar a ti, ó meu Senhor. O teu Espírito me enche de amor. A tua destra é fiel, jamais me esquecerei de tudo aquilo que fizeste a mim. Verdadeiramente eu sou livre, teu sangue me comprou. Verdadeiramente eu sou livre, teu sangue me comprou, teu sangue me comprou. Oh Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Por isso, Deus, tua presença me faz cantar. Oh, Jesus. Tua presença me faz dançar. Quero ver você liberar um brado. Tua presença me faz pular. Sou livre, teu sangue me comprou. Verdadeiramente eu sou livre, teu sangue me comprou. Declare, teu sangue me comprou. Teu sangue me comprou. Mais uma Você pode liberar um brado de alegria. Como é bom louvar o Senhor. A Bíblia diz que quando nós louvamos a Deus,
nós somos livres, né? E às vezes as pessoas se perguntam por que adora tanto a Deus, tanto louvor? Por quê? Porque nós sabemos e reconhecemos que quando nós adoramos e louvamos a Deus, nós encontramos libertação, liberdade no Espírito, temos um tempo poderoso com Jesus. Isso é divino, maravilhoso, é uma experiência única. Louve sempre ao Senhor. Agora nós vamos passar para o nosso próximo momento do programa, que é um momento muito especial. Eu acredito muito na formação de líderes e de gerações que representem Jesus na sua vida, na sua conduta, na sua postura ética. E nós temos uma reunião chamada Reunião de Gerações, onde nós fazemos um trabalho de discipulado, de acompanhamento em cada uma das pessoas da igreja que querem ser membros dessa geração que vai mudar a história dessa cidade. Eu quero que você acompanhe a cobertura dessa geração que foi maravilhoso. Vai lá. Olá pessoal, eu estou aqui na igreja El Shaddai e hoje aconteceu a reunião de gerações. Essa reunião reúne os líderes da igreja e hoje foi um dia muito importante. O apóstolo William trouxe todos os discípulos para cá, reuniu os líderes e os próprios discípulos da célula fizeram uma avaliação dos líderes da igreja. Você pode ver que a igreja está lotada de pessoas, os discípulos fazendo as avaliações dos líderes, e ao meu lado está uma discípula aqui da igreja El Shaddai, que é a Nahara. Ela frequenta aqui a nossa igreja, vai também nas células. Nahara, você acha importante essa avaliação de liderança? Sim, eu acho muito importante porque dessa forma a gente pode avaliar melhor os nossos líderes e às vezes a gente fica com vergonha, receio de falar algumas coisas, e nessa avaliação a gente pode estar colocando tudo que a gente pensa, tudo que a gente acha mesmo, para eles serem tratados da mesma forma que eles tratam as nossas vidas. Há quanto tempo faz que você vem na igreja El Shaddai e você gosta de frequentar a célula? Eu adoro, faz 6 meses que eu frequento El Shaddai. Para mim foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida de vir para essa igreja, porque aqui você é forjado no seu caráter, a célula é muito boa, porque você diariamente, semanalmente você está sendo forjado, não é só um culto que você vem, aprende e vai embora, mas sim você está em contato com o seu líder, contato com o que vai fazer você realmente crescer no ministério. Que legal, e você também não fica de fora não, vem para a igreja, frequente uma célula, é a igreja El Shaddai inovando sempre. Ao meu lado está agora um líder de célula aqui da igreja El Shaddai, é o José. Ele faz parte da equipe de 12 do apóstolo William. José, você acha importante essa avaliação que seus discípulos fizeram sobre você? É muito importante, sim, nessa caminhada de liderança, porque é onde a gente pode se avaliar, ver aquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente pode estar fazendo alguma coisa errada, a gente às vezes corrige muitas posturas com essa avaliação. E é muito importante para que esse crescimento ele seja um crescimento maduro naquilo que a gente está fazendo como igreja, como aquilo que a gente quer empreender na cidade de Araçatuba, né? Que é uma igreja que realmente acolhe essas pessoas, independente dos seus traumas, daquilo que já passou, e que a gente realmente possa fazer um bom trabalho como líder, como aquilo que Deus confiou nas nossas vidas de fazer, e que essas pessoas realmente possam ser abençoadas nas nossas vidas. Isso serve muito para nós, como líderes, corrigirmos as nossas posturas, como eu já havia dito, mas é de crescimento para nossas vidas, é muito válido isso que está acontecendo aqui hoje. Que legal, o Zé ele é baterista aqui também na igreja El Shaddai, que é uma célula grande, com vários discípulos. Zé, qual foi a diferença depois que você se tornou líder, começou a cuidar de vidas em sua vida? A maior diferença que eu notei assim, Danilo, é que eu comecei a tirar um pouco do foco da minha vida. O meu ministério antes era simplesmente tocar, eu achava que isso era que realmente ia fazer com que Deus abençoasse a minha vida, mas eu pude perceber que depois que discípulos entraram na minha vida, que eu comecei a olhar o reino de Deus como realmente o ID e pregar o evangelho a toda criatura, eu pude ver que a minha vida tem um outro significado. Não simplesmente um baterista, porque uma vez eu escutei da minha esposa que se ela quisesse um baterista, ela ia em qualquer outro lugar, ela ia encontrar um baterista. Mas realmente um homem de Deus, cara que ia fazer a diferença na vida de outras pessoas, que ia ser um sacerdote da minha casa, ela não ia encontrar se não tivesse realmente Jesus Cristo e vidas envolvidas nesse processo. Então depois disso, eu notei uma grande diferença na minha vida, como crescimento meu, amadurecimento da minha vida
muitas feridas foram saradas, muitos traumas foram apagados pelo poder do sangue de Jesus. E através das vidas que realmente fizeram essa caminhada com Jesus ter algum significado que realmente valesse a pena na minha vida. Que legal, e você também não fique de fora, nós temos um portal que é o www.igrejaelshadai.org. Lá você vai encontrar informações sobre a igreja, vai ficar sabendo das festas que acontecem e os cultos também que são realizados aqui. A Igreja El Shaddai está inovando sempre. Eu dei um reset na minha vida dia 15 de novembro de 2008. De lá pra cá minha vida foi transformada, tudo mudou na minha vida e hoje eu tenho alegria e felicidade, Deus no coração. Dê um reset você também. Eu também dei um reset na minha vida em 2007. Jesus mudou radicalmente a minha história. Dê um reset em você também. Eu dei um reset na minha vida em abril de 2008. Depois disso, minha vida foi transformada com muito amor, muita unção, muitas bênçãos do Senhor. Dê um reset na sua vida você também. Eu dei um reset na minha vida em 2005. E a partir disso, minha vida nunca mais foi a mesma. Porque Jesus entrou nela e hoje eu quero te chamar para você dar um reset na sua vida também. E a sua vida nunca mais será a mesma. Eu dei um reset na minha vida em janeiro de 2009. De lá pra cá, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. No meu trabalho, na minha escola, na minha família. E hoje eu sou exemplo para várias pessoas. Venha você também dar um reset na sua vida. Eu dei um reset na minha vida em 2006. De lá pra cá, muitas coisas têm mudado na minha vida. Eu tenho orgulho e prazer em dizer que eu sou cristão com o Senhor Jesus Cristo. Dê um reset na sua vida, você também. Eu dei um reset na minha vida em janeiro de 99. Depois disso, a minha vida foi transformada. 180 graus, que era tristeza virou alegria, o que era guerra, o que era caos virou paz, e a cada dia o Senhor tem me ensinado como ser um seguidor dele. Deu reset na sua vida também. Eu dei um reset na minha vida em 1994, faz tempo, mas Jesus transformou minha vida completamente, eu sou uma nova criatura, eu sou feliz, e você também deve dar um reset na sua. Eu dei um reset na minha vida, faça isso você também, seja uma louca por Jesus como eu. Eu dei um reset na minha vida em 2008, e desde então minha vida nunca mais foi a mesma. Dê um reset na sua vida você também. Eu dei um reset na minha vida em 2009 e a partir daí as coisas foram acontecendo na minha vida. E hoje eu sou totalmente transformada por Jesus. Dê você também um reset na sua vida. Eu dei um reset na minha vida em 2009. Desde lá a minha vida nunca foi a mesma. Dê um reset você também. Eu dei um reset na minha vida em 2011. Dê um reset na sua vida você também. Dê um reset você também. Dê um reset em você também. Eu dei um reset na sua vida você também. Dá um reset na sua vida também. Venha você também dar um reset na sua vida. Dê um reset na sua vida, você também. Deu reset na sua vida também. Você também deve dar um reset na sua. Dê um reset na sua vida você também. Dê você também um reset na sua vida. Dê um reset você também. Dê um reset na sua vida você também. Nós sabemos pela palavra de Deus que Deus levanta uma geração, uma igreja que aceita ser discipulada e aceita o desafio de discipular. Nós servimos a Deus abençoando vidas e somos servidos por Deus quando nós nos submetemos a um discipulado. A reunião de gerações tem esse intuito, levantar líderes e discípulos para servir ao Senhor Jesus. Agora com vocês a palavra que foi ministrada na El Shaddai sobre os dois filhos pródigos. Vai ser tremendo, tenho certeza que você vai ser muito abençoado. O tema da mensagem de hoje são os dois filhos pródigos. Dois filhos pródigos? O que é dois filhos pródigos? Eu só conheço um. Pois é, você veio para cá, nós vamos estudar a Bíblia hoje, você vai ver que tinha dois. E antes de falar sobre a parábola em si, eu queria falar com vocês sobre uma coisa que é muito importante. Sobre o conceito de ser filho. Veja a relação de Jesus com Deus, porque esse é modelo para a gente. Deus fala, esse é meu filho amado. Jesus diz, papai, papaizinho. A relação entre Deus e Jesus é uma relação de filiação. Por isso Jesus tinha a autoridade que tinha, porque ele era filho. Está dando para compreender, sim ou não, irmãos? Vocês não são criaturas
aquele Deus ficar brincando, marionetes, espiões dentro de um xadrez cósmico. Não, nós somos pessoas relevantes, somos filhos que Jesus se importa, somos filhos que nós somos tão importantes para Jesus, que o Senhor da felicidade e do amor é capaz de se entristecer, como a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo que é em vós, porque o meu pecado pode entristecer Deus. Está dando para compreender como nós somos importantes? Você já ouviu ministrações que Deus te ama? Você já ouviu pessoas dizendo que Jesus ama você? Mas será que entrou? Porque se entrou, não pode ter tristeza mais. Eu posso passar por luta, eu posso passar por dificuldade, mas espera aí, eu sei quem me ama. O apóstolo Paulo diz, não é profundidade nem largura, nada pode me afastar desse amor. Eu entendi esse amor de Deus que me ama. Mas dentro da vida cristã, existem vários tipos de filhos. Existem os filhos que são filhos fiéis, filhos legítimos. São filhos santos, são filhos posicionados, são filhos que se relacionam com o Pai, são filhos que buscam do Pai, são filhos quebrantados, são filhos que não vivem em pecado oculto, filhos que se escancaram diante de Deus dizendo: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, filhos genuínos, filhos legítimos. Entretanto, queridos, tem outros filhos que não são desse jeito, e hoje eu quero falar com vocês sobre dois tipos de filhos pródigos, filhos que tiveram um comportamento equivocado. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15, preste bastante atenção porque o texto é meio longo, e lá a Bíblia diz assim, mas já está disponibilizado no telão. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestir. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes: que é aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com menetrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu quero falar com vocês sobre
esses três grandes personagens desse texto: o filho mais velho, o filho mais novo e o pai. Acho que ficou claro o texto. O filho mais novo chega um dia para o pai. Primeiro nós vamos estudar o filho mais novo, o filho mais moço, e ele pede a herança para o pai. Talvez a gente não consiga entender muito bem essa parábola pelo nosso contexto ocidentalizado, porque quando aqueles que entendem um pouco de cultura judaica sabem que quando um filho pede herança para o pai, isso é uma tremenda de uma vergonha, é uma tremenda de uma ofensa para o pai, porque nunca um pai dá a sua herança no mundo judaico antes de morrer. Ele era o filho mais moço, ele tinha direito a 1/3 de tudo aquilo que o pai tinha. O filho mais velho, por ser primogênito, tem direito a 2 porções da herança, a porção dobrada. E ele chegou e disse para o pai dele: pai, eu quero a minha herança. É a mesma coisa que ele estivesse dizendo. Luiz Saião diz assim, um dos grandes teólogos brasileiros diz assim, que na mesma hora ele está dizendo, quando ele pediu isso daqui: pai, se preciso for, eu quero que você morra para você mandar essa porção da minha herança. É uma coisa assim muito agressiva, muito forte, ver um filho dizendo isso para o seu próprio pai. E ele diz, a insensatez dele continua. Ele deixa a família, ele deixa pai, ele deixa casa, ele deixa amigos, ele deixa os conselhos, ele deixa os conselhos do pai, ele deixa com certeza os conselhos de todo mundo. Ele tem um anseio no coração dele, independência, a pseudo-liberdade que ele teria longe da casa do pai, mas que alegria poder sair da minha casa, do meu pai, e viver do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, acordar a hora que eu quero, dormir a hora que eu quero, agir da maneira que eu quero e como eu bem entender. O engano do pecado de toda pessoa que descamba para esse caminho de pecado é esse daqui. Ela, na verdade, a igreja incomoda, a casa do pai incomoda essa pessoa, se torna uma coisa chata vir para a igreja, por mais ungida que seja a palavra, por mais poderosa que seja o louvor, por mais lindo que seja o que Deus está agindo, quem quer viver dissolutamente em seus pecados não gosta da igreja, começa a não ter saco para vir na igreja. Eu não tenho paz, não aguento, eu não tenho paciência, o culto demora demais, está muito frio, está muito quente, eu não gosto de ficar na casa do meu pai, eu não gosto de vir para a igreja, eu não gosto de ouvir aquele cara falando, eu não gosto de ouvir. Então quando chega no dízimo, então deve tacar uma pedra naquele cara que está pregando. Na verdade, queridos, toda pessoa, essa parábola tem essas três personagens. O pai significa Deus, os filhos significam a gente, filhos de Deus que têm comportamentos equivocados na sua vida, suas posturas cristãs. E o filho mais novo, ele é um filho que descambou para a esquerda, aquele desviar explícito. A Bíblia diz, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mantenha reto. Ele é o filho que se desviou para a esquerda, para a prostituição, aquele que demonstra, que explicita a sua apostasia. Diferente do irmão mais novo, não podemos estudar depois como ele foi um filho pródigo dentro da casa. Mas ele tem isso, e ele deve ter pensado: eu consigo viver sozinho, eu consigo ser mais rico do que meu pai, eu consigo viver bem. E as consequências disso foram simples. Ele perde tudo em sua má administração. Vai dizer assim: não, ele perdeu com prostituta. A Bíblia não diz isso. Isso é uma invenção do irmão mais velho para o pai. A Bíblia fala que ele perdeu tudo de maneira dissoluta. Essa palavra no grego não é prostituição, é má administração. Então quando o filho mais velho diz para o pai que ele perdeu tudo com as prostitutas, ele está julgando o seu próprio irmão e rotulando ele como um prostituto, que não é verdade, o texto não diz isso. Quando ele perdeu porque ele foi um mau administrador, porque ele é um mau administrador, talvez ele seja um excelente administrador, mas a partir do momento que eu administro uma coisa sem ser Deus no eixo, eu corro em perigo de perder tudo. Sim ou não? A Bíblia diz, eu tenho ministrado isso sempre, toda vez que a vida cristã não tem o eixo que é Jesus, tudo entra em desordem. Se o eixo for uma pessoa, tudo vai ficar desgovernado. Se o eixo for seu marido, sua vida vai ficar desgovernada.
Se o eixo for seus filhos, vai acontecer desequilíbrio. Se o eixo for sua vida financeira, sua vida vai ficar em desequilíbrio. Mas se Cristo for o centro, todas as coisas vão ficar gravitacionando em volta dele em perfeita ordem. E quando nós olhamos aqui para esse momento, desse homem que optou a viver dissolutamente seus pecados, ele teve que chegar ao fundo do poço. Quantos aqui conhecem alguém que deixa a casa do pai e para enxergar, para poder se converter dos seus maus caminhos, tem que chegar no fundo do poço? Aquela historinha de a pessoa vir para Deus ou por amor ou por dor é uma verdade, não é eu quem estou dizendo, é a própria Bíblia. Deus, sendo pai, não foi paternalista, e quando o filho lhe disse, eu quero sair, o pai falou assim, tudo bem, saia filho, eu te amo, queria que você ficasse, mas você quer ir, pode ir, porque comigo vai ter que andar do meu jeito. É assim que Deus faz. Ele estabelece princípios bíblicos e diz, quem quer andar comigo anda em cima disso. Eu não quero, então pode ir filho, quando você voltar eu estou aqui te esperando. E quando os filhos desse homem, desse senhor foram embora, quando a Bíblia diz que ele foi embora, o filho pródigo, ele não ficou assim, por favor, eu vou atrás de você. Não, você quer ir, você vai ter a sua própria experiência, mas eu quero te dizer, que eu vou estar te esperando aqui e você vai passar pelo poço. O pai esperava o filho. Desde quando eu me converti, eu trabalho com dependente químico. Eu me converti e já comecei a trabalhar numa casa de recuperação, trabalhar como voluntariado, obviamente. E frequentava aquela casa, amava ficar lá, jogando bola com os meninos, ministrando a vida deles, pregando lá, amava aquilo. E às vezes quando alguns deles davam trabalho e as mães vinham choramingando, eu ficava até bravo com as mães e dizia, meu Deus, o cara roubou a casa, roubou televisão, roubou ar-condicionado, roubou tudo e a mãe continua acolhendo o cara. Eu ficava bravo. Depois que eu tive meu filho, eu entendi porque elas faziam isso mesmo não concordando com elas. Uma coisa que nós temos que aprender, um parênteses aqui, como pais aqui, quem é pai e mãe aqui, guarde isso no seu coração, como Deus trata seus filhos. Deus não é tolerante com a minha submissão. Não é tolerante com filhos que não respeitam os seus posicionamentos. Só anda com Deus quem anda segundo os seus preceitos. Só vive com o pai quem é filho legítimo. Quem não anda segundo os seus preceitos, sai. E quando sai, Deus não fica correndo atrás, diz assim, só quero que você saiba que sem mim a vida vai ser difícil. E quando a vida começa a ficar difícil, eu começo a pensar, meu Deus, eu tinha comida na casa do meu pai de uma maneira que eu não imaginava que eu tinha. Estava ministrando para os homens, para os casais, eu disse uma coisa que eu aprendi já com Deus e com o próprio ser humano. O ser humano tem uma tendência horrível em não valorizar aquilo que tem. Valoriza aquilo que não possui. Rubem Alves diz uma coisa, diz que o homem, apesar de ele ser rotulado como um ser racional, é um ser movido pela ausência. Aquilo que ele não tem é o que ele instiga a ele ter. Quando às vezes nós não percebemos a graça da graça, só conseguimos enxergar a graça da graça quando estamos na desgraça, sem graça. Quando eu estou na desgraça, quando eu estou nas trevas, é que eu consigo lembrar quão bom e quão lindo era a luz que eu tinha. Tem pessoas que andam na luz e por não conhecer as trevas e a desgraça, não conseguem valorizar a graça no qual Deus colocou eles. Esse homem tinha uma casa, ele tinha o afeto do pai, tinha uma família, e provavelmente ele não viu a graça da casa dele. Ele não viu o que era aquilo um favor imerecido, porque ele não trabalhou para ter a casa que tinha, e não foi por causa dele que o pai dele era rico e tinha vários servos. Ele não deu valor para o lugar aonde ele estava, porque toda pessoa que está obcecada pelo seu próprio pecado, ela se torna emburrecida no seu processo de discernimento da vida. A pessoa, não adianta alguém dizer, isso é errado, isso vai te trazer dores, isso vai te machucar, isso vai te levar para o pecado, isso vai te roubar a alegria. Não adianta, porque essa pessoa não entende. Isso vai acabar com o seu casamento, isso vai acabar com o seu noivado, isso vai acabar com a sua história, isso é uma mácula na sua vida. Não adianta, é como se ela tivesse um capacete proibitivo, um capacete que impedisse a palavra de entrar.
Ela não entende, ela ouve, mas não entende. Ela recebe, mas não recebe. Porque, queridos, quando a pessoa está obcecada pelo pecado, não adianta falar assim, não, pensa aí, não adianta falar, a pessoa vai fazer. Deus chega, e eu não fico triste quando eu falo com pessoas, as pessoas não me ouvem, porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo que aconteceu uma coisa muito interessante. A Bíblia diz a seguinte coisa, que Deus tentou avisar Caim, né, para não matar Abel. Falou assim, o seu desejo será contra ti. Não é certo que se procederes bem serás aceito? Deus diz. E Caim não dá trela para Jesus, e vai lá e peca, mata seu próprio irmão. Quando eu vejo esse homem aqui, ele está obcecado pelo pecado, ele está obcecado pela falsa liberdade. Talvez alguns amigos dele disseram, seu pai pega muito no seu pé, a casa do pai é muito rodeada de gente vendo, vai ver sua vida, vai, quantas pessoas que estão aqui hoje já ouviram isso no seu ouvido? Que está fazendo dentro da igreja? Que está fazendo dentro da casa do seu pai? Que está fazendo debaixo de um líder? Seja livre, voe, faça o que você quer. Você é um homem, você é uma mulher, você não é um moleque, você não é uma menina. Essas palavras vão entrando como Satanás planejando e arquitetando a nossa mente. O filho pródigo ouviu essas palavras. A Bíblia diz que ele se tornou impuro. Como assim? Como assim, apóstolo? Aqui, Lucas capítulo 15 diz, Lucas 15, pode colocar o texto, diz assim, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, olha lá, já entrou numa de comunhão fora do arraial, e este o mandou para seus campos guardar porcos. Queridos, até hoje em Israel, porco é impuro. Porco é um animal impuro em Israel. Quando eu fui para Jerusalém, eu pedi bacon. E o cara disse, no pig em Israel. Falei, sorry. Porque eu tinha esquecido que bacon vem de porco. Aí o que aconteceu? A gente às vezes se esquece e não consegue entrar no texto, na história do texto. Significa esse homem aqui, judeu, com os conceitos da lei, sai de perto do pai, e por causa das necessidades, por causa do sistema, o lugar onde ele está, ele abre mão de valores morais e religiosos. Não posso mexer com porco, porque porco é um animal impuro. Não, além dele mexer com o animal, com o porco que é impuro, ele via a comida do porco e desejava a comida do porco. Por isso que nós vemos pessoas que se desviam do evangelho e diz, como esse cara tão bonito, esse cara tão vistoso, esse cara com tanta saúde, deixa Jesus para ficar com uma mulher que parece o rascunho do inferno. Como que consegue um homem casado, muito bem casado, com uma mulher linda, maravilhosa, larga a mulher casada, linda, para ficar com uma outra mulher horrível? Você olha para ela e fala assim, é pomba gira. Uma mulher que nenhum homem no mundo consegue ficar 2 dias do lado dela sem acreditar que ela não está traindo. Sabe, queridos, a verdade é que isso tudo tem um selo. Como é que você troca a sua família, a sua casa, os seus filhos, tudo que você tem, por um ser andrógeno desse jeito? Aí ela fala assim, não, é porque ele se contenta com o resto de porco. Quem está obcecado para viver uma vida dissoluta, se contenta com coisas medíocres, se contenta com porcaria. Como é que você, homem, como eu já atendi aqui nessa igreja, como é que você traz sua esposa com outro homem, irmão? Como que pode você deixar seu casamento, sua esposa que te ama, por outro homem barbado? É lixo, ou não é? É resto de porco ou não é? Digam para mim, irmão, sim ou não?
Vocês estão vivos? Vocês estão espantados? Glória a Deus. Vocês estão compreendendo? São coisas que não dá para entender. Como uma pessoa larga um relacionamento, um noivado, um compromisso, uma coisa estável com o homem de Deus, para ficar olhando para uma mundiça de uma pombagira lá fora. Como que um homem construindo a sua casa, sua família, com filhos, com esposa, larga, sai de casa para pegar uma prostituta de rua, que pelo amor de Deus deve ter bicho até no cabelo. É burrice ou não é, irmãos? É mediocridade ou não é? Mulher cheirosa, bonita, bem tratada, só sua. O cara sai de lá para passear nos muquifos, aquelas mulheres horrível. Nada contra as prostitutas, mas tudo contra a prostituição. Ali, queridos, toda pessoa que vive dissolutamente nos seus pecados se contenta com nada. Se contenta com porcaria. Aquele homem, o filho pródigo, olha para os porcos impuros, trata e cuida dos porcos impuros, vai contra a sua religião, seus conceitos religiosos, e deseja a comida daqueles porcos. Eu quero dizer para vocês, existe uma coisa nojenta, lavagem. É ou não é? Meu Deus, não vou nem falar. Já perdi o apetite. A Bíblia fala em Lucas capítulo 15, verso 16, que muito provavelmente ele pediu esmola. Olha o que a Bíblia diz, se você leu a Bíblia você vai ver. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Se ninguém lhe dava, porque ele pedia. E quem pede algo para comer, mendiga, certo, sim ou não? Está mendigando, o cara tinha comida, tinha ar-condicionado, piscina lá, tinha banheiro de hidromassagem. Ele falava, quero um lanchinho, vinha um senhor lá, por favor, aqui. Não precisava trocar o lixo do banheiro, nem lavar a louça. Um príncipe como muitos que já vieram à igreja eram príncipes e hoje se contentam com comer resto de porco. E detalhe, que querem, mas não dão. A Bíblia diz sobre esse homem, coitado: este é o cenário de quem deixa a casa do pai. Esta é a marca de quem desonra o pai. Num primeiro momento você se sente protegido por aquilo que você conquistou quando era filho. Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui alguma vez já disse assim para si próprio: esse cara desviou, está longe de Deus, parece estar melhor que eu? Quem já pensou isso? Eu fiquei 4 anos e meio sozinho na minha vida quando me converti. Eu quero ser um cara de Deus, eu quero arranjar uma mulher especial para mim. Fiquei 4 anos e meio buscando de Deus uma mulher especial para minha vida. Quando às vezes eu via assim, chegava um cara todo malandro, sem vergonha, chavequeiro. O cara chavecava até a irmã se deixasse, irmão. Chegava na igreja, eu estava lá orando, esperando, às vezes eu olhava para uma, para outra, porque não é pecado. Quero deixar bem claro isso. E aí eu falava, essa pessoa eu acho que é de Deus. Chegava aquele cara descomprometido, sem nenhum tipo de padrão de vida cristã, nada. Chegava lá, chavecava e pegava. Eu falava, meu, não é possível. E o cara desviava e levava ela junto. Eu falava, não é possível. Aí o cara vinha lá e falava que estava bem, que estava não sei o que lá. Eu falei, gente do céu, será que eu estou sendo bocó? Estou sendo bocó demais, eu estou sendo muito crente, eu acho. Mas o tempo revelou que eu estava certo. O tempo revelou que Deus me honrou. E essas pessoas, muitos deles já estão no segundo, uma pessoa especificamente está no terceiro casamento. Às vezes nós achamos que uma pessoa
Quando nós saímos, a lei, o mundo espiritual funciona como a lei da semente. Muito fácil entender o mundo espiritual. O que eu semeio é o que eu vou colher. Aquilo que eu coloquei na terra é aquilo que eu vou colher. Tem pessoas que se desviam do Evangelho, ficam longe de Jesus, mas eles estão comendo a semente que eles plantaram dentro da igreja. Como esse homem aqui. Ele viveu na casa do pai, e ele saiu da casa do pai abastecido de uma herança, que ele tinha por direito por estar na casa do pai. Mas quando ele volta, quando passa um tempo, ele só está semeando outro tipo de semente. E de repente, quando ele vai colher, não tem mais o que colher, só tem fartura, farta de tudo. E aí, nós entendemos porque muitas pessoas que estão hoje por aí, estão se contentando com tão pouco. Pessoas cristãs lindas estão vivendo tão baixo. E talvez você tenha vindo aqui hoje dessa forma. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, verso 17, que ele caiu em si. E começou a dizer: quantos trabalhadores de meu pai têm o pão com fartura, e eu aqui, eu morro de fome. A Bíblia está dizendo que ele se arrependeu. Posso dar uma dica para todos os pais e líderes aqui presentes? Existem momentos que os seus filhos vão querer, pode acontecer que os seus filhos espirituais ou de sangue queiram viver a vida deles, estejam enlaçados. Eu quero dizer para vocês assim: deixe Deus agir na vida deles. Descanse na promessa. Descanse na promessa. A Bíblia diz em Atos capítulo 16: quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. Mas tem gente que não quer deixar Deus agir, fica impedindo que o filho sofra, que o filho espiritual sofra. Às vezes, o sofrimento do filho, o contato dessa pessoa com a desgraça, vai ser o único caminho para essa pessoa valorizar a graça de Deus que ela tinha. Então, não tente colocar os seus filhos numa bolha de cristal. Não tente colocar ele numa bolha. Permita que os seus filhos espirituais e carnais tenham seus próprios erros, suas falhas e quebrar suas caras. Avisa, ministra, mas quer viver? Que viva, para que depois no futuro ela não diga assim para você: você me impediu de fazer o que eu sempre quis, agora eu quero viver, não quero mais que você enche minhas paciências. Vamos trabalhar e ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, para que quando crescer não se desvie dele. Mas líderes paternalistas geram monstros, guarde isso no seu coração. Líderes paternalistas geram monstros. Nós temos hoje uma base na formação familiar, uma base muito italiana de ser a mama que protege, a mama que faz a compra, a mama que faz tudo, a mama que vai brigar na escola porque o filho brigou, vai brigar com os meninos que quer bater no filho. Mama, eu quero dar um recado para as mamas: vocês fazem mal para os filhos de vocês com esse tipo de comportamento, porque todo filho que nós colocamos no mundo, nós temos que ter a certeza e a ciência, assim como Deus, de que ele tem que fazer suas próprias escolhas, e às vezes proteger demais é um grande caminho para levar o seu filho à alienação do mundo. Em nome de Jesus, se corrijam mães e pais, para que vocês não caiam no pecado de serem pais paternalistas. Amém? Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Ele vai viver o mundo que ele queria viver, quebrou a cara, voltou. Deus chega para ele, o pai, fala: filho. Ele encontra no meio do caminho, abraça o filho, beija o filho, chama os servos e diz assim para eles: coloca um anel no dedo dele que simboliza a autoridade, coloca a roupa nele que significa identidade, coloque uma sandália nos pés dele que significa que a partir de agora ele vai andar em novidade de vida, e manda matar um novilho gordo, cevado, um boi gordo. Eu quero saber, já que nós somos a terra do boi gordo, você sabe por que ele mandou matar um boi e não mandou matar um carneiro? Porque se você olhar para o texto, mais para frente o filho mais velho chega para o pai e fala assim: pai, você mandou matar um boi, para mim você nunca mandou matar um cabrito. Quem sabe por que Deus mandou matar um boi, que não estava no primeiro culto, obviamente.
Porque quando um filho larga um pai na sociedade judaica, ele é a vergonha pública socialmente. Ele é rotulado por toda a sociedade, o vilarejo, o lugar onde ele está, e todo mundo diz que é absurdo um filho ser rebelde ao pai. Quando ele volta, um cabrito não dava para fazer uma festa de restituição de honra no filho para todas as pessoas que ele desonrou. O pai queria restaurar a honra do filho para todo mundo da sociedade, do vilarejo onde eles estavam. Está dando para compreender? Por isso que quando o filho mais velho pergunta para Deus, para o pai, por que você está matando um boi? Ele diz assim, porque é necessário que nos alegrássemos. É necessário que viéssemos e nos alegrássemos com isso. Está dando para compreender? Esse homem recebeu uma roupa nova, de uma identidade nova, um anel de autoridade, a festa da prosperidade e alegria de vida. Essa é a história do filho pródigo que vai. Agora tem a história do filho pródigo que está. A verdade é que Charles Swindoll diz uma coisa sobre esse texto. Ele diz assim, que nem todo mundo que está na casa do pai é filho. Foi bem com essas palavras, mas é isso que ele quis dizer. Porque esse homem, o mais velho, tem algumas características que a gente tem que pensar. Quando ele se encontra com o pai, ele dá um barraco, ele fala, não vou entrar na festa, porque eu não quero, não concordo com isso. O pai vai conversar com ele, ele não chama o pai de pai. O filho mais velho fala isso, não vem com essa de filho pródigo não, você já levou sua parte da herança. Eu não quero você aqui, eu não quero que você venha aqui, eu não vou dividir a minha honra com você. Aqueles que entendem um pouquinho do que é a vida familiar judaica, entende que o filho mais velho primogênito, não sei se você sabe disso, alguns devem saber, ele tem o dever de aconselhar os mais novos. A autoridade dentro da casa da família judaica, o filho mais velho, é a autoridade sobre os mais novos. Sabiam disso? Quem sabia disso? Levanta a mão. Alguns sabiam, graças a Deus. O filho mais velho, então, se ele era o primogênito, ele tinha incumbência. Você viu algum momento esse filho mais velho tentando ajudar o filho mais novo a não fazer a burrada que ele fez? Quem viu isso? Não. Quando ele volta, não era bom para ele o filho de volta para lá, porque talvez ele poderia dividir um pouco mais a herança de novo, o pai fica bonzinho e dá de novo herança. Ele não gostou, e quando o pai vai chamar a atenção dele e fala assim, filho, vamos entrar na festa, ele não fala a palavra pai. Ele fala, por que você fez aquilo, não sei o que lá. Ele não fala assim, pai, por que você fez aquilo? E o pai dizendo para ele, tentando explicar para ele, tudo que eu tenho agora é seu, porque ele já levou a parte dele de herança. Se ele levou 1/3, os outros 2/3 são seus. Tudo que eu tenho é seu, estava junto comigo. E ele diz, eu te servi. Preste atenção, servir. O filho mais velho anexa o futuro dele e o respeito, a honra que ele tinha que dar, não por ser filho, mas pelo trabalho que fez. Tem gente que quer ser reconhecido pelo trabalho, nós somos reconhecidos por Deus pelo que somos. Nenhum trabalho do mundo te traria salvação se não fosse a graça, favor imerecido. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos claramente que ele tinha alguns problemas seríssimos de caráter. Primeiro é que ele era um filho extremamente ciumento. Ele era ciumento. Segundo é que ele era um filho extremamente egoísta, pensando só nele. Terceiro é que ele é um filho que age com falta de compaixão e misericórdia, porque todo mundo que é egoísta tem dificuldade de sentir a dor do outro. Preste atenção, pai, se você vê um filho seu perdido, sofrendo, longe de Jesus, chegando para a igreja, chegando na sua casa pedindo perdão, querendo mudar a sua vida, o que você vai fazer? Não, filho, vamos passar por uma triagem, vamos ver se você está apto ou não a voltar para minha casa. Mete o pé nas formalidades, abraça esse cara, abraça ele, chora com ele, filho, seja bem-vindo a casa, eu te amo. Ou não é, pai e mãe? Mas o filho, em vez de dizer assim, meu irmão voltou, ele disse, por que ele voltou? Eu não acredito que meu pai está fazendo uma festa para ele. Ele não tinha compaixão, ele não tinha misericórdia.
Ele é o filho que age com espírito de justiça. Você viu aquelas pessoas que vêm na igreja e porque eu acho que não é justo, porque eu acho que não é justo aquilo, aquela pessoa recebeu mais que eu, aquela outra é isso que eu não sou, porque aquela pessoa é justiça. Quero dizer para vocês que nada, nós temos que entender isso. Não existe nada que possamos fazer, nada, para a gente ser salvo ou não ser salvo. Querido, a salvação vem pela fé e pela graça. Você recebeu a graça de Deus sobre a sua vida e por isso que você é salvo. Não é porque você é bonitinho. Tem gente que fala assim, não, eu tenho um amigo que ele é bonzinho, ele paga bem os outros, ele é um cara que fala baixo, não fala palavrão, é um cara super correto, só falta para ele de Jesus, falta tudo. Falta tudo. E aqui, queridos, esse homem, ele é um homem que estava na casa do pai, mas não recebeu o caráter do pai. Porque enquanto o pai viu o filho, e abraçou e beijou, ele falou, não acredito, a Bíblia diz que ele muito se indignou, ele ficou bravo, ele ficou cabreiro. Meu pai está me tirando. E aí a Bíblia diz que ele era um legalista, porque ele diz, pela lei judaica, se um filho abandona um pai, ele é digno de desprezo. Porque o que a Bíblia diz? Primeiro mandamento que a Bíblia diz que tem recompensa: honra, para que se alongue os seus dias sobre a terra. Quem honra pai e mãe vive muito, quem desonra pai e mãe vive pouco. O conceito judaico está estabelecido, tem que morrer essa praga. E quando ele volta, ele esperava uma atitude religiosa, uma atitude legalista, uma atitude de rejeição. Você vai ser inferior ao filho que estava aqui. O pai está pouco se lixando, o pai queria beijar o filho. O pai queria, vem cá filhão, eu te amo. Você fez bobagem? Fiz. Tá bom filho, mas eu te perdoo. E se eu fizer bobagem de novo, eu te perdoo de novo. E de novo, eu te perdoo de novo. Pois a Bíblia diz que Deus faz isso com a gente. E se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. E ele diz assim, ele estava com o pai o tempo todo, mas o pai não estava nele. Ele mentiu para denegrir o irmão, porque ele disse, esse cara fica gastando todo o seu dinheiro com meretrizes e prostitutas. Alguma vez esse texto, você vê o texto dizendo que ele fez isso? Não. Mas ele mente, porque todo aquele que é como esse filho, que está na casa do pai, mas não tem o pai nele, ele julga, ele aponta o dedo, diz, esse cara não é digno, aquele lá é pior que eu, o outro tem que ser não sei o que lá. Ele julga, e quando ele não acha argumentos para desqualificar alguém, ele mente. Olha o que ele faz. Você percebe que o segundo filho, dentro da casa do pai, na minha opinião, modesta opinião, isso de mim não de Deus, qual o apóstolo Paulo disse, é pior do que daquele que foi embora. Ele mentiu para denegrir o irmão. Ele é barraqueiro. Quem sabe o que é barraqueiro aí? Você já viu o irmão barraqueiro? Já ou não? Gosta de um barraco, irmão. Gosta de sair numa mão. Epa! Tem uns irmãos aí que parece a Vera Verão, né? Roda baiana. Barraqueiro. Estava lá, em vez de chegar assim, pai, acho que nós precisamos conversar, não estou administrando muito bem esse negócio, ele chegou aqui, você já fez tudo isso para ele, estou com ciúmes. Não, ele chega, fala com o servo do pai, fala, o que está acontecendo aqui? Não, acontecendo uma festa para ele. Festa para ele? É um boi cevadinho para ele, para você não, otário. Não acredito. Não vou entrar nessa festa. Aí chega lá, o mesmo que falou lá que era boi cevado, senhor, o cara lá ficou lá fora, seu filho. Não, está aqui, o outro lá fora. A Bíblia diz que ele sai, vai falar com o filho, e o filho dando pitina na frente de todo mundo. Não vou entrar nesse lugar, não é justo.
Eu sou seu filho, eu nunca saí daqui, e você nunca me deu um cabrito, e você dá um boi para ele. Bravo, porque todo aquele que está na casa do pai e não tem o pai dentro dele é barraqueiro, gosta de rodar a baiana, porque ele não poderia chegar, pai, deixa eu falar com você uma coisa em particular, eu não estou administrando muito bem isso daí, pai, me explica. Não, eu não abro mão de um barraco. Todo mundo viu, todos os servos viram, a comunidade viu, que se o pai perdoou, se a comunidade perdoou, o filho não perdoou. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quantas vezes nós nos relacionamos com pessoas dentro da igreja que Deus já perdoou e a gente não perdoa? Deus já perdoou, mas a gente não perdoa, como se nós tivéssemos o direito de fazer isso. Eu sempre conto um caso que eu acho maravilhoso. Um professor meu da faculdade de teologia, uma vez, dava aula de aconselhamento pastoral à família, e ele falou e disse assim, que um dia uma mulher sempre ligava para ele, ela caiu em adultério, e foi falar com o marido, se acertou com o marido perdoou ela. Aí toda vez ela chegava e ficava ligando para ele, eu estou triste porque eu acho que Deus me perdoou. Ele orava com ela e ministrava, porque eu estou triste porque acho que Deus me perdoou. Toda vez ele orava, ministrava essa mulher. Um dia ela ligou para ele 3 da manhã. Aí ela sentiu o espírito profético do profeta, e o pastor Eliseu falou assim para ela, assim, deu o telefone e falou assim: oi filha, pastor, eu estou muito mal, porque eu sei que Deus me perdoou. Não perdoa mesmo? Não perdoou. Eu sabia que Deus ia me perdoar. Não, mas seu pecado não foi adultério não. Qual que é? É idolatria. Idolatria não. Idolatria não. Você tirou Deus do trono e está julgando a sua causa. Deus disse que te perdoa, e você não se perdoa. Deus já saiu da causa, é você que agora é juiz da sua vida. Ela: entendi, boa noite. Desligou o telefone, nunca mais deu trabalho. Conhecereis a verdade vos libertará. Esse filho é um filho doente de alma. Ele mesmo estando perto do pai, ele não fala filho, ele não fala pai, ele não diz para o pai assim: pai, te amo, pai, mas eu não gostaria que aconteceu isso, pai, me perdoa falar isso, mas eu acho que não é certo. Não, ele já bota a banca, se referindo com Deus como se o pai fosse um chefe. E o pai tenta amorosamente conciliar as coisas e tentar acertar. Hoje nós temos que refletir. Comecei essa ministração dizendo que nós temos força espiritual quando nós entendemos que somos filhos. Comecei essa ministração dizendo que quando nós somos filhos, temos o direito legal de ser felizes, de mover as coisas pelo sobrenatural. Mas a Bíblia diz, a Bíblia é quem diz, que às vezes nós podemos estar na casa do Pai e não ter o Pai em nós. As atitudes do filho aqui, do filho mais velho, refletiam que ela estava na casa do pai, mas o pai não estava nele, porque senão ele agiria como o pai agiu. Filho! Pai, não, deixa eu falar, pai. Espera só um pouco, filho. Pai, eu quero dizer que eu pequei. Para de falar, te amo. Enquanto isso, outros... Estar na igreja não significa ser a igreja, e dizer-se cristão não significa ter o Cristo em nós. Nós temos que nos avaliar e ver quanto de Cristo tem na minha vida, na minha conduta, nas minhas posturas de vida. Toda vez que nós somos confrontados por essa palavra dos filhos pródigos, nós temos a tendência de terceirizar a responsabilidade, dizer, essa pessoa é o filho pródigo, aquela outra pessoa é o filho pródigo. Mas o grande desafio como cristãos, como homens de Deus, é nos avaliarmos para ver se nós é quem não somos o filho pródigo. Talvez você seja um filho pródigo que deixou a casa do pai, que deixou a igreja, deixou o convívio da igreja e você quer voltar, ou talvez você seja o filho pródigo que está dentro, mas não faz parte.
Essa palavra é uma palavra que ela ministra muito ao coração da gente para que nós possamos nos avaliar e acertar o caminho, acertar a nossa rota. Eu espero que ela tenha sido profundamente bênção na sua vida. Agora nós estamos acabando o programa. Muito obrigado por todo esse tempo que nós passamos juntos, esses 6 primeiros meses de programa. Teve muitas experiências maravilhosas, tenho certeza que muitas pessoas foram impactadas. Eu espero que essa parceria, essa comunhão entre nós e vocês se perpetue por muito tempo, para ser bênção, tanto na vida de vocês, quanto nas nossas vidas, e abençoar vocês. Um abraço, Deus abençoe, que tenha uma semana de muita vitória, em nome de Jesus. Tchau, tchau.